Meus irmãos, nós estamos recebendo hoje o nosso irmão Marcos Viana, que vai fazer o estudo da tarde com o tema Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas. Com a palavra... Boa tarde a todos. É um prazer estar de volta ao Caminheiros do Bem, depois desses 2 anos aí que estamos ainda, lidando com a pandemia. Recebam todos o abraço dos irmãos da Associação Espírita Bezerra de Menezes. Então, o tema que nos coube hoje é a verdadeira pureza, mãos não lavadas, que são 3 itens do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os que têm puro coração. E Kardec inicia esses itens, o item 8, transcrevendo as anotações de Mateus e Lucas. Então, em Mateus, o evangelista relata o seguinte: Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: Por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei. Ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe, tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Ou seja, Deus havia mandado honrar pai e mãe, mas os fariseus haviam criado uma lei deles, uma lei dos homens, que se tornou tradição com o passar do tempo, de que se ele fosse ao templo, fizesse uma oferenda lá e dissesse para o pai e para a mãe que aquela oferenda era proveitosa para eles também, eles não precisavam mais cuidar do pai e da mãe. Então eles tornavam assim inútil o mandamento de Deus pela tradição deles. E Jesus continua: Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: Este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra pela boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado a mão não é o que o torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Isso está em Mateus capítulo 15, versículos 1 a 20. Em Lucas, está relatado da seguinte forma: Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo:
por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Isso está anotado em Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 40. Então, analisando essas duas passagens do Evangelho, a gente percebeu que são passagens riquíssimas, que trazem vários ensinamentos para nós. Nós relacionamos alguns que conseguimos identificar nessas duas passagens. A primeira é que a tradição nem sempre é boa conselheira. Nem sempre aquilo que é tradicional, sempre foi feito assim, é bom. Continua sendo bom. As únicas lições, a única tradição que dura para sempre são aquelas advindas da divindade, não é? São as leis de Deus, os 10 mandamentos. Outras lições de origem divina que estão insertas no Antigo Testamento. E o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Porque existe uma grande quantidade de material no Antigo Testamento que se constitui de lei civil. Uma lei que foi criada pelos homens para conduzir os homens para melhor. Mas podem ter sido boas em uma determinada época da humanidade. Mas podem não ser mais. Moisés, por exemplo, havia criado a lei do olho por olho, dente por dente, que atualmente nos parece absurda, mas à época representava um progresso. Porque à época, se alguém viesse e cortasse o meu dedo, eu ia lá e matava a pessoa. Com o olho por olho, dente por dente, eu não podia mais fazer isso. Se a pessoa me cortasse o dedo, eu só podia cortar o dedo dela. Era um progresso para a sua época. Jesus veio e nos trouxe o perdão 70 vezes 7. Foi um avanço. A lei civil de Moisés, ela era passageira. Todos os ensinamentos que nosso Senhor Jesus nos trouxe são de origem imortal, eterna, porque Jesus não se ocupou em criar leis civis. Ele não se ocupou de nos ensinar coisas da vida material. Todas as suas lições são voltadas para a vida espiritual, para as verdades eternas. E essas nunca passarão. Foi por isso que na questão do lavar as mãos antes de comer, Jesus não se atém a ensinar que devíamos lavar as mãos para não ter micróbios em nossas mãos e a gente não ingerir micróbios e não fazer mal para o corpo. Ele sabia que isso o homem ia descobrir por si só, através do desenvolvimento da ciência. Os fariseus, possivelmente, eles não lavavam as mãos por uma questão de higiene pessoal, mas por uma questão de ritual. Nós vamos ver mais à frente que eles criaram, como era difícil cumprir a lei de Deus, eles criaram um monte de leis externas para se ocuparem com elas e se achar quites com a própria consciência porque cumpriam essas observações. Mas vamos seguir. A segunda lição é de que precisamos atentar para a lei de Deus. Toda vez que alguém nos disser alguma coisa, isso tem que ser assim, isso é assado, a gente deve procurar raciocinar se aquilo está conforme a lei de Deus. Se não estiver, devemos evitar. Não são nossos hábitos externos que indicam nossa pureza de coração. Por melhores que eles sejam, não é o que a gente faz por fora que determina a nossa evolução espiritual. Nós também vamos esmiuçar mais isso mais à frente. Outra lição é porque devemos nos perguntar por que nós criticamos os outros. Por que eu critico alguém? Nós vamos ver mais à frente. Necessidade de purificarmos o nosso coração, saber muito bem
a quem ou ao que estamos seguindo, porque podemos estar seguindo um cego e vamos cair no fosso junto com ele, né? Quando perguntado qual o modelo para a humanidade, no livro dos Espíritos, os Espíritos respondem: Jesus. Eu acho que é a resposta mais curta do livro dos Espíritos. Jesus é nosso modelo e guia, né? E só a Ele devemos seguir. Não devemos jamais colocar a nossa crença em uma pessoa, em um ser humano, por melhor que ele seja, porque como ser humano ele pode vir a se equivocar. Conta-se que quando Chico Xavier ainda estava encarnado, certa vez veio um jovem de São Paulo que queria se tornar espírita, mas tinha algumas dúvidas ainda a respeito da mediunidade e queria conversar com o Chico. Era um jovem muito valoroso, muito trabalhador, e foi então a Uberaba conversar com o Chico. Mas chegando em Uberaba, Chico não estava em Uberaba, ele havia viajado a trabalho. E o jovem achou que aquilo foi um descaso, que Chico Xavier era uma farsa e que ele estava totalmente desacreditado do espiritismo, e voltou para São Paulo. Os companheiros de São Paulo, espíritas, que conheciam o jovem, sabiam que ele ser um jovem de valor, perguntaram ao Chico se o Chico não podia ir a São Paulo visitá-lo. E Chico pensou um pouco então e resolveu ir. E num dia lá que foi possível, ele pegou o trem em direção a São Paulo. Passado um pouco da viagem, Emmanuel aparece para ele e pergunta: oi Chico, está viajando? E ele conversa mentalmente, né, com Emmanuel, contando o caso do jovem, tal, que tinha ido e que ele estava indo visitar o jovem. Emmanuel fala para ele: se for para esse jovem fundamentar a fé que ele tem no Espiritismo em você, é melhor que ele a perca de vez. Se eu fosse você, eu descia na próxima estação e voltava para Uberaba. E Chico assim fez. Então vejamos, se um espírito da envergadura de Chico Xavier não deve servir de exemplo de fé para ninguém, muito menos nós outros. Deus irá arrancar toda a planta que não semeou. Os Espíritos vão nos explicar que todo ensinamento que não tem origem divina, a humanidade vai deixar de acreditar nele, né? Será arrancado das religiões, digamos assim, né? Das formas de crença. Toda planta, todo ensinamento que não tenha origem divina, a humanidade irá deixar de lado. Devemos ter mais cuidado com o nosso interior do que com o nosso exterior. Esses foram 8 pontos que eu consegui assim, identificar nessas lições. Possivelmente, um estudo mais acurado, para uma pessoa mais estudiosa, retirará outras lições mais dessas passagens do Evangelho. Nós vamos nos ater a 2 especificamente, que é purificar o coração e a questão da crítica. Por que nós criticamos os outros? Porque precisamos purificar o nosso coração. E como purificar o nosso coração? A gente só purifica o nosso coração quando a gente vai aprendendo a amar, né? Quando a gente vai aprendendo a amar, a gente vai aprendendo a perdoar, a compreender, a não nos acharmos melhores que os outros, né? Vamos desenvolvendo aí a humildade e vamos gradativamente aperfeiçoando o nosso coração, purificando o nosso coração através do amor. Porque só o amor confere-nos evolução espiritual. Sem o amor, nós não evoluímos. Por mais que a gente trabalhe no bem externamente, se nós não trabalharmos no bem internamente, nós não evoluímos espiritualmente. Trabalhar no bem externamente é ótimo. Praticar a caridade material é ótimo. Nós vamos quitando nossos débitos do passado e vamos sensibilizando o nosso coração para aprendermos a amar e vamos criando nossa ficha de serviço espiritual.
Suponhamos que numa vida anterior eu tenha feito muita gente passar fome. Uma pessoa tenha feito muita gente passar fome. E nessa encarnação ela vem com a programação, então, de lá pelos seus 40 anos, desenvolver uma doença muito grave, em decorrência de toda aquela fome que ela semeou. Mas essa pessoa adentra aí as fileiras espíritas, né? Vamos puxar a brasa para a nossa sardinha. Ela adentra as fileiras espíritas e começa a fazer a campanha do quilo. E faz a campanha do quilo durante longos anos, durante aí os 20 anos até chegar aos 40 anos lá. O que aconteceu? Ela, através da campanha do quilo, ela saciou a fome de muitas pessoas. Então ela foi quitando o seu débito com a fome. E aí, às vezes, quando chega aos 40, ela não precisa mais passar por uma doença tão grave. Ela passa por uma doença mais branda. Então, esse aqui é um exemplo bem material, só para a gente entender. Através da prática do bem externo, a gente vai quitando nossos débitos. Vamos criando ficha de serviço. O que é isso? Como Deus vê a nossa boa vontade em ajudar, a gente passa a ter a possibilidade de fazer alguns pedidos de ordem espiritual. Não é para acertar na loto. São pedidos de ordem espiritual. Às vezes a cura para algum parente que está doente, a proteção espiritual para alguém de nossa relação, a intuição boa para resolvermos algum problema nosso, né, familiar ou social. Então a gente vai adquirindo a ficha de serviço. E vamos sensibilizando o nosso coração para um dia a gente aprender a amar. E aí, dentro da literatura espírita, a lição que para mim, pelo menos, deixa isso mais claro, é a vida de Frederico Figner, contada no livro Voltei, sob o pseudônimo de Jacó. E vamos usar Jacó porque é um nome mais fácil de falar do que Frederico Figner. Jacó foi um espírita que trabalhou muito na construção de asilos, creches, tinha posses materiais, a ponto de, em determinadas epidemias no Rio de Janeiro, ele fazia da sua própria casa um posto de socorro, recolher pessoas na rua e levar para casa para tratar. Esse foi Jacó enquanto encarnado, ajudou muitas pessoas, fez muita caridade material. Só que Jacó tem um detalhe que é importante a gente relatar. Ele não tolerava muito as críticas contra o espiritismo, sobretudo aquelas vindas do clero, vindos da Igreja Católica. Ele não tolerava muito e respondia à altura segundo ele. Respondia de forma veemente. E Jacó desencarna. Chega no plano espiritual sem nenhuma luz espiritual. É recebido lá pela filha, é recebido por Bezerra de Menezes e um outro grande espírita que eu não me lembro o nome agora. Mas vemos o mérito que ele tinha de chegar lá e ser recebido pelo Dr. Bezerra de Menezes. E ele vai se recuperar lá e tal, e começa a trabalhar. E ele começa a trabalhar no plano espiritual inferior, orientando aqueles mesmos espíritos que ele orientava na reunião mediúnica quando encarnado. E está lá fazendo o seu trabalho, sem nenhuma luz, totalmente apagadinho. Até o dia em que, retornando à sua cidade espiritual, depois do trabalho, ele é cercado por um grupo de padres, no plano espiritual, que vem cobrar dele, né, fazer ironia com a situação espiritual dele. Falar: olha, você criticava tanto a gente, você está tão apagado quanto nós. E aqueles espíritos estavam assim com um ímpeto meio nervoso, né, contra ele. E ele, naquele momento, Jacó é tomado de um sentimento de verdadeira piedade, não só por eles, pelos padres, como por ele mesmo. Espíritos tão conhecedores do Evangelho e tão apagados. E naquele momento, então, ele ora, pedindo a Deus que perdoasse eles todos, né, ele e os padres, e que os amparasse, aquela coisa toda, né, uma oração sentida, feita do coração. E ao terminar a oração, ele percebe que os padres estão se afastando, meio assustados. E ele olha para si e vê uma luz roxa saindo do seu peito. O primeiro pensamento que ele teve é que tinha algum outro espírito mais evoluído que ele ali, emitindo aquela luz. E ele mentaliza o mentor espiritual dele, perguntando quem é que estava ali com ele. E o mentor espiritual dele diz, mentalmente, né, ele conversa com ele, e diz que não, que ele estava sozinho, que aquela luz vinha dele.
Então, o que anos de trabalho material, o que Jacó não conseguiu ao longo de anos de trabalho material, ele conseguiu com uma prece, feita por amor. Naquele momento ele aprende a amar. Todo aquele trabalho foi em vão? Não. Certamente todo aquele trabalho ajudou ele a se sensibilizar para culminar naquele momento. Mas é só para a gente exemplificar que trabalho material, caridade material, não é sinônimo de evolução espiritual, mas é o caminho. Façamos o bem sempre. Melhor quando a gente faz o bem por total amor ao nosso próximo. Enquanto a gente não chega lá, façamos o bem porque sabemos que é o certo, façamos o bem por obrigação, façamos o bem coagidos, que seja, mas façamos o bem. Lembrando o caso de Simão de Cirene, que mesmo coagido a ajudar Jesus a carregar a cruz, quando ele chega em casa, a filha cega e muda estava curada. Essa história é contada, se não me engano, por Amélia Rodrigues, em um dos seus livros. Então, com essa passagem de Simão, Jesus nos ensina que o bem, mesmo quando feito por obrigação, ele traz consequências boas para a gente. E aí nós lembramos da epístola de Paulo, quando ele nos diz, na carta aos Coríntios, quando ele nos diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Então, a grande preocupação, né, a gente imagina, né, que a grande ocupação de Jesus era nos ensinar a amar. Porque ele sabia que aprendendo a amar, todo o resto a gente iria aprendendo. E Jesus vinha nos ensinar, veio nos trazer uma doutrina toda espiritual, porque ele sabia que os fatos materiais o homem iria descobrir por si só. Agora, as verdades espirituais, se ele não viesse trazer, ou outros profetas, como existiram ao longo do Antigo Testamento, e após o Novo Testamento não viesse trazer as verdades espirituais, nós não conseguiríamos aprender com a nossa ciência material. E só para ilustrar aqui, mais uma historinha de amor, é aquela ocorrida com Madre Teresa, quando certa feita ela foi procurada por um repórter que queria entrevistá-la. E ela falou: meu filho, eu estou saindo para um compromisso, se você quiser me acompanhar, fique à vontade. E o repórter foi acompanhando ela e Madre Teresa foi andando. Foi andando para a periferia da cidade, foi andando, até que ela chegou no lixão. Chegou no lixão, ela começa a revirar o lixão da cidade. E o repórter, muito impressionado com aquilo, muito assustado, né, vendo ela mexer no lixão, revirar o lixão e tal, até que ela retira do lixão um recém-nascido. A prática comum, infelizmente, que perdura, se não me engano, perdura até hoje. E ela retira o recém-nascido e tal, limpa ele ali mais ou menos, e o repórter, muito assustado, fala com ela: madre, não faria serviço por dinheiro nenhum no mundo. E ela responde: eu também não, meu filho, só faço por amor. E aí a gente pergunta: muito bem, a gente tem que evoluir, mas como é que faz, né? Qual o meio prático da gente evoluir? Existe uma regra, um jeito prático para a gente poder evoluir? E existe sim. Está lá no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, capítulo 12, questões 919 e 919A. Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E Santo Agostinho nos responde: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. 919A.
Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. E aí, ao final, mais adiante, ele fala: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, o meio prático que nós temos para evoluir é a gente se conhecer. Porque sem a gente se conhecer, não tem como a gente purificar o nosso coração. A gente só consegue limpar algo que esteja sujo se a gente consegue enxergar aquilo, se a gente consegue ver. Antes de entrar numa casa, a gente não vai ter noção do que precisa ser feito dentro dela para limpá-la. A gente só sabe o que tem que fazer depois que a gente entra e observa o ambiente, né? E assim conosco. A gente só consegue modificar os nossos defeitos, as nossas atitudes equivocadas, a partir do momento que a gente se conhece, né? E para se conhecer, devemos fazer como Santo Agostinho nos falou. Ele fazia desta forma: ao final do dia, passava em revista o seu dia para ver se não tinha feito algo que pudesse chatear alguém, prejudicar alguém. Algo que estivesse contra os ditames da sua consciência. Muito bem. E por que a gente tem dificuldade em olhar para nós mesmos? Por que a gente tem dificuldade em se autoconhecer? Porque muitas das vezes a gente não vai gostar do que vai ver. A gente tem dificuldade de parar para olhar para si, porque muitas das vezes a gente não quer ver o que a gente sabe que a gente vai ver. Se eu me considero tão bonzinho, um espírito tão evoluído, como é que eu vou admitir para mim mesmo que eu ainda sou egoísta, né? Que eu ainda sou orgulhoso, que eu ainda sou vaidoso? Então a gente tende instintivamente a não querer olhar para si mesmo. É mais fácil jogar a culpa no outro, né? Eu me irritei porque o outro me chateou. Eu sou aquele ditado de brincadeira que existe, né? Eu sou paciente desde que ninguém me irrite. Então a gente não é paciente, né? Mas sem a gente se conhecer, não tem como a gente se purificar, não tem como a gente se corrigir dos nossos erros. E qual o problema, além da gente não se conhecer, da gente não evoluir sem se conhecer? Qual o outro problema advindo dessa situação? É que a gente começa a jogar a culpa no outro. A gente começa a projetar no outro os nossos problemas íntimos. Porque a gente não se conhece, a gente não aceita. Então, Hamed vai falar no livro As Dores da Alma, e Hermance Dufour no livro... Esse aqui é o livrinho do Hamed, As Dores da Alma. Quem quiser estudar ele, é muito bom. E o outro é esse aqui, Jesus, a inspiração das relações luminosas de Hermance Dufour. E até a psicologia atual vai falar o seguinte: nós temos duas formas de aprender as lições divinas. Uma é a forma consciente. Como que ela funciona? Eu fui no centro espírita hoje, o palestrante falou sobre paciência. Eu não sou uma pessoa paciente, então vou me trabalhar para ser paciente. O que eu posso fazer? Vou fazer que nem a mãe do Chico falou para ele, né, a água da paz, né? Vou botar um golinho de água na boca quando eu estiver irritado para não responder a pessoa. Eu vou ler uma página, eu vou fazer uma prece. O que eu vou fazer para superar a minha impaciência? Então esse é o aprendizado consciente. Você se percebe impaciente, você se conhece. E conforme você aprende as lições intelectualmente, você procura colocá-las em prática. E muito bem, o espírito que assim faz vai caminhando.
E existe a forma inconsciente da gente aprender. É aquela que a gente não admite os nossos erros, não admite as nossas dificuldades, e, portanto, eu não tenho que fazer nada para me melhorar, porque eu já sou bonzinho. E aí o nosso inconsciente começa a forçar esse aprendizado, porque a gente precisa aprender aquela lição. E aí começam a vir as dores. E aí a gente sofre até o momento em que a gente, como se diz no popular, a gente deu o braço a torcer. Até o momento em que a gente se aperceba incorrendo naquele erro e procure se modificar. É mais ou menos o que ocorre quando a gente vai para o plano espiritual, a gente desencarna. Aí tem as histórias aí na literatura espírita, que o espírito ficou lá há muitos anos, 10 anos, 50 anos, 100 anos. É por quê? Porque o espírito não admite que precisa de ajuda. Normalmente, aqueles que ficam muito tempo, eles ficam lá o tempo necessário até eles se convencerem de que precisam de ajuda, de que erraram. Porque muitos dos nossos irmãos que estão sofrendo no plano espiritual não admitem que erraram. Para eles estão certos. Eles fizeram o que tinha que ser feito. Eles cumpriram com a justiça. A justiça feita com as próprias mãos. E eles ficam lá sofrendo. É Deus que se afastou deles? Não, eles que se afastam de Deus. E assim como acontece no plano espiritual, acontece no plano material. Muitas vezes a gente sofre durante um longo tempo, porque é o nosso inconsciente gritando que a gente precisa aprender alguma determinada lição. Melhor para nós, a gente vai sofrer menos se a gente passar a se conhecer, fazendo uma análise franca, para poder purificar o coração e se melhorar. Hamed, no livro As Dores da Alma, nos traz a seguinte lição: karmas são estruturados não somente sobre nossos feitos e atitudes, mas também sobre nossas sentenças e juízos, críticas e opiniões. Karma é uma palavra em sânscrito que significa, tem alguns significados, mas todos eles voltados para a ação. E aí nós poderíamos trazer para a doutrina espírita como ação e reação, causa e efeito. A gente constrói o nosso futuro não só baseado nas nossas ações, mas como nas nossas crenças, opiniões e críticas. Porque quando criticamos muito uma determinada situação, às vezes a gente está criticando no exterior algo que a gente ainda traz no nosso interior e que precisamos aprender. E vamos precisar passar, às vezes, por um processo de sofrimento para percebermos isso, para aceitarmos que a limitação do nosso próximo é nossa também. E Hamed continua. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 42, o mestre propõe: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem, para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então, nesta lição, Jesus vai nos falar de autoconhecimento, A gente precisa ver a trave que está no nosso olho, para depois podermos tirar o cisco no olho do nosso irmão. E a trave é aquilo que entrava o nosso progresso, A trave entrava o nosso progresso. Então, enquanto a gente não retira a trave do nosso olho, a gente não consegue avançar. Jesus não vai nos falar que a gente não pode ver o cisco no olho do irmão. A gente pode, mas a gente precisa, antes de corrigi-lo, antes de tirar o cisco dele, primeiro tirar a trave do nosso. E no exercício de tirar a trave do nosso, nós vamos aprender como é difícil superar um erro, como é difícil vencer um vício. E aí, quando nós formos falar com o nosso irmão, nós vamos ter carinho, nós vamos ter cuidado para falar com ele, porque nós sabemos muito bem como é difícil superar um defeito. Então, por isso que nós precisamos tirar primeiro a trave do nosso olho. E para tirar a trave do nosso olho, a gente precisa se conhecer. E Hamed continua.
Por projeção psicológica, entende-se a atitude de perceber nos outros, com certa facilidade, nossos conflitos e dificuldades, com recusa, no entanto, de vê-los em nós mesmos. Então, é isso que acontece. E esse é uma das consequências, né, como nós falamos antes, quando a gente não se conhece, a gente tem lá uma dor, tem um defeito, tem uma dificuldade e a gente não admite, e aí a gente começa a projetar no nosso irmão aquela dificuldade. Às vezes o defeitinho dele é pequenininho, mas nós, como estamos conflituados no nosso íntimo, a gente enxerga aquele problema de um tamanho enorme e começamos a criticar, porque é mais fácil ver o defeito no próximo do que aceitá-lo em nós mesmos, né? Porque para aceitá-lo em nós mesmos, nós temos que deixar nosso orgulho de lado, a nossa vaidade de lado, e admitir que temos aqueles defeitos. E aí podemos, por dedução, isso aí já é uma fala nossa, tá? Não é mais de Hamed. Podemos concluir que os fariseus conviviam em constante conflito psicológico. Eles que não observavam a lei de Deus. E como não tinham coragem de seguir a lei de Deus, distraíam suas consciências com a observância de determinados comportamentos exteriores. E alguém que não observasse aqueles mesmos comportamentos lhes incomodavam muito, pois mexiam em suas feridas. Os fariseus conheciam a lei de Deus, eram os religiosos da época. Só que, por tradição, eles criaram um monte de regulamentos exteriores, usar vestes brancas, fazer longas orações, lavar as mãos antes de comer, dentre muitas outras, para distrair a sua consciência, para não precisar cumprir a lei de Deus. Porque, espiritualmente falando, é difícil cumprir a lei de Deus. A gente precisa fazer um esforço para nos melhorarmos, a gente precisa se exercitar, a gente precisa mudar, e toda mudança, a gente tem uma predisposição natural a ter dificuldades com mudança. Normalmente a gente não gosta de mudança, a gente gosta das coisas feitas sempre da mesma forma. Então, e conhecer as leis de Deus e ter que se modificar dá trabalho, cansa, você precisa se policiar, né? Mas, assim, a recompensa é enorme, mas muitas vezes a gente prefere a recompensa imediata. O prazer imediato, ele satisfaz mais rapidamente o nosso cérebro e o nosso espírito do que esperar por uma recompensa que virá quando a gente conseguir superar um vício, superar um defeito ou desenvolver uma virtude. Então, os fariseus viviam em constante conflito, deviam viver em constante conflito espiritual e ficavam criticando os outros. Porque qualquer pessoa, porque se lavar as mãos, eles tinham feito do hábito de lavar as mãos antes de comer, algo tão importante. Por quê? Porque aquilo distraía a consciência deles. Eles não sabiam disso a nível consciente, não deviam saber a nível consciente, mas inconscientemente eles criaram essa distração. Tem que lavar as mãos antes de comer. Alguém que não lavasse a mão antes de comer era um absurdo. Por quê? Porque estava expondo a mazela espiritual deles, a mazela psicológica deles, de ter criado aquilo como distração. E como pode alguém não observar isso? Certo? Então aquilo, eles eram algo muito grave para eles, porque aquilo mexia na ferida deles, que eles estavam se distraindo com aqueles hábitos e não estavam observando a lei de Deus. E mais ou menos o mesmo fazemos hoje. Temos que ter cuidado. Às vezes a dona de casa que se distrai com a limpeza, né, tem que limpar a casa 10 vezes por dia para ela ficar satisfeita. O homem que se distrai lavando o carro o dia inteiro, né, passa o dia inteiro lavando o carro, ou passa o dia inteiro no futebol, ou passa o dia inteiro no trabalho, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. Às vezes isso é fuga psicológica. Tá? Não estou falando aqui que limpar a casa é ruim, trabalhar é ruim, nem lavar o carro, nem assistir futebol. Quem gosta, muito bem. O problema é quando a gente começa a gastar muito tempo naquilo e aquilo se transforma, a gente observar, a gente se autoanalisar se aquilo não está se convertendo numa fuga psicológica. Como eu não quero ver as minhas dores, como eu não quero ver as minhas dificuldades, eu vou me distrair fazendo isso aqui. Então, a gente procurar se policiar,
Como nos ensinam os budistas, né, dentro do entendimento deles, o caminho correto é o caminho do meio, né? Não é nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. É um meio termo, é o equilíbrio da limpeza, da distração, do trabalho material e da busca espiritual, que devemos estar sempre cultivando para irmos avançando. Aí Hamed continua: todas as nossas suspeitas sistemáticas têm raízes na falta de confiança em nós mesmos e não nos outros. Por isso, se criticamos o comportamento sexual alheio, podemos estar vivendo enormes conflitos afetivos dentro do próprio lar. Então, o comportamento sexual do meu próximo é um problema dele. Desde que ele não seja o meu cônjuge, o meu parceiro sexual, parceira sexual, a pessoa que eu escolhi para dividir a minha intimidade, ou não seja o meu filho menor de 18 anos, menor de idade, em que eu devo procurar orientar e encaminhar para a vida, o problema sexual do outro é problema do outro. Se aquilo está mexendo demais comigo, eu devo procurar me analisar. Porque, como nos dizem os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente não está proibido de ver os erros, certo? Ver os erros dos outros é uma questão de inteligência. A partir do momento que eu tenho inteligência e estou lúcido mentalmente, se eu vejo alguém fazendo alguma coisa, se eu vejo alguém avançando o sinal, eu obviamente vou identificar que aquilo é um erro. Aquele nosso irmão está errado, está cometendo um erro ali, avançou o sinal. Agora, se aquilo me revolta, se o comportamento do meu próximo me revolta, mexe muito comigo, eu devo procurar me analisar. Que é possível que eu tenha matrizes daquele comportamento dentro de mim mesmo. Certo? Então, essa é a questão. Hamed continua: se tememos a desconsideração, é possível termos desconsiderado alguma coisa muito significativa em nossa intimidade. Eu achei interessante aqui que Hamed não traz erros que cometemos contra os outros, mas sim erros que cometemos contra nós mesmos, né? Nessa questão aqui. Se eu temo a desconsideração do outro, pode ser que eu tenha desconsiderado algo muito valioso dentro de mim mesmo. É a questão do amar a si mesmo, né? Porque Jesus nos ensinou que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então eu tenho a obrigação de me amar. E se eu desconsidero algo importante para mim, isso é assim mesmo, a vida é assim mesmo, está tudo bem, quando não está, isso vai trazer um conflito psicológico para mim e eu vou começar a projetar no outro. Por exemplo, um exemplo também material para ficar fácil de entender. Suponhamos que uma pessoa quer fazer uma viagem, aquilo é muito importante para ela queria muito visitar aquela cidade, aquele país, então ela se programa, guarda o dinheiro, planeja a viagem, chega próximo de viajar, um parente adoece, um filho adoece, o pai adoece e ela não pode viajar. Ela gasta o dinheiro que tinha guardado para tratar do parente. E aquilo a incomodou, aquilo a entristeceu, o fato dela não ter podido viajar, não obstante ela reconhecer que era mais importante cuidar do parente, é preciso que ela admita aquilo. Nem que seja só para ela. Mas ela admita: estou triste, não pude viajar. Queria tanto ir a tal lugar e não pude ir. Que pena. Isso aí já é meio caminho andado. Se ela puder contar para alguém, dividir com alguém da sua confiança, melhor ainda. É ela não desconsiderar a importância daquele fato para ela. Falar: não é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Não, tudo bem, não pude viajar, mas está bom. Não está bom. Né? Para ela não está bom. Se ela fosse um espírito evoluído, estaria bem, mas nós não somos espíritos evoluídos ainda. Nós somos espíritos a caminho da evolução. Então é a gente aceitar, a gente se conhecer, saber que algo nos entristeceu. Aquilo me entristeceu. Eu estou no velório de um parente, estou com vontade de chorar, chore. Existe a concepção de que espírita não pode chorar em velório. Isso é mentira. A gente pode chorar sempre que a gente estiver triste. Eu não devo sair impingindo aos outros a minha tristeza.
Mas se eu estou triste, estou no velório do meu parente, do meu ente querido, naquela saudade prévia de que não vou poder mais estar com ele a nível consciente, que eu chore, desabafe. Né? A gente já possui conhecimento para não nos revoltarmos diante da vontade de Deus. Mas isso não nos impede de termos tristeza. Temos momentos de tristeza. Então que a gente chore quando estivermos tristes, sorrirmos quando estivermos alegres, ótimo. Isso faz parte. Momentos de alegria e tristeza fazem parte da vida saudável de qualquer ser humano. Né? Então é isso, é a gente não desconsiderar os nossos sentimentos num processo de amor a si mesmo. Porque senão a gente vai ficar com conflito psicológico e vamos começar a projetar em cima dos outros. E aquilo vai nos incomodar até o momento que a gente admita que aquilo nos entristeceu e que a gente tentou abafar. Tudo que a gente tenta abafar, normalmente tem algum problema. Porque os espíritos evoluídos, quando encarnados, eles passam por todas as limitações sem nenhuma tristeza, sem nenhum constrangimento. Eles passam por aquilo naturalmente. Eles que já são fortes. Nós ainda estamos nos fortalecendo. E nós não temos a mesma capacidade de renúncia, de aceitação que um espírito da escola de Chico Xavier, Maria Teresa de Calcutá tinham. Irmã Dulce, Divaldo, né, dentre outros aí. São espíritos que vêm para nos servir de exemplos. Exemplo, sendo que o nosso exemplo mesmo é Jesus. Mas eles vêm para dar um empurrãozinho na humanidade aí para cima. Então a gente vai acompanhando, mas dentro das nossas limitações. Eu passei a folha, mas... A média continua. Se desconfiamos de que as pessoas querem nos controlar, provavelmente não estamos na posse do comando de nossa vida interior. Suponhamos, minha esposa chega para mim e fala, você fica bem, a gente vai sair, ela fala, bota aquela blusa verde, porque você ficou tão bonito com ela. Se eu sou uma pessoa bem resolvida emocionalmente, eu vou pensar assim, poxa, minha esposa gosta de verde, ela achou que eu fiquei bem de verde. Bacana, tá ali. Se eu sou uma pessoa mal resolvida emocionalmente, eu vou achar que ela está querendo me controlar. Não, não vou. Aí, só de birra, eu não vou de blusa verde. Por quê? Porque eu não estou equilibrado emocionalmente. Então, aquilo eu começo a desconfiar que ela está querendo me controlar. É isso que ele diz aqui. Quando a gente está bem resolvido, a gente não acha que as pessoas estão querendo nos controlar. E ainda alguém que queira não vai conseguir, porque nós vamos estar bem emocionalmente para tomar as nossas decisões. Se condenamos a hipocrisia dos outros, talvez não estejamos sendo leais com nossas próprias vocações e ideais. Então, quando a gente quer muito fazer uma coisa e a gente deixa de fazer aquilo por uma questão de consideração, de influência dos parentes, qualquer coisa que seja, a gente começa a achar que todo mundo é hipócrita. Porque como eu não estou fazendo aquilo que eu gostaria de fazer, eu acho que todo mundo também não está fazendo o que eles querem fazer. Eles estão fazendo aquilo de mentirinha, eles estão fazendo aquilo para enganar. Eu começo a ficar com esse distúrbio psicológico, certo? Isso é muito comum, por exemplo, em relação às profissões, né? O jovem quer ser ambientalista, quer ser chefe de cozinha, não, mas você é médico, porque médico é que dá dinheiro. É uma hipocrisia, né? Vai viver mal a vida inteira, vai ser um péssimo médico, possivelmente, vai viver infeliz, com medo, porque não era aquilo que ele queria fazer na vida. E vai começar a achar, tem a chance de começar a achar que todo mundo é hipócrita, que todo mundo faz as coisas de mentirinha como ele, porque escolheu uma profissão que não era o que ele queria, certo? Vai evoluir, vai continuar evoluindo espiritualmente, isso não vai entravar a evolução deles não, mas vai sofrer. A gente sofre por mais tempo quando a gente não faz aquilo que está no nosso íntimo, é a questão do amar a si mesmo. E se a gente não ama a si mesmo a ponto de... Se a gente não ama a si mesmo a ponto de tomarmos as nossas decisões afetivas dentro daquilo que a gente acha mais correto, se a gente não ama a si mesmo a ponto de
não desconsiderarmos aquilo que é importante para nós mesmos, de darmos valor àquilo que é importante para nós. Se a gente não ama a si mesmo a ponto de ter o comando da sua vida interior e de seguir as suas vocações e ideais, a gente vai sofrer por mais tempo e às vezes um sofrimento inútil, porque não é um sofrimento que a gente não está pagando nada do passado, a gente está sofrendo por conta das nossas decisões equivocadas do presente. Então a gente passa sofrendo e vai ser um sofrimento vazio, não vai nos fazer crescer, porque a gente não está pagando nada, a gente está só tendo uma consequência das nossas escolhas na vida atual. E ainda faltam algumas folhinhas, mas o tempo já está nos alcançando. Mas basicamente era os pontos que nós gostaríamos de ter ressaltado das lições do Evangelho, dessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Purificarmos o nosso coração através do autoconhecimento, começando do autoconhecimento, e pelo autoconhecimento amarmos a nós mesmos para não precisar passarmos por problemas psicológicos, limitações emocionais e não ficarmos projetando nos outros, como os fariseus faziam na época de Jesus. E se a gente não tomar cuidado, a gente repete no presente. Como a gente não se conhece, não sabe, não aprende as nossas próprias necessidades de evolução espiritual, as nossas limitações. Ah, fulano faz tanto. Não, mas eu não consigo fazer, eu faço isso aqui. Vou procurar me esforçar para fazer mais. Mas o que eu posso fazer agora sem revolta, sem autocobrança, sem autopunição, é esse daqui, é esse tanto aqui. Então é aquilo ali que eu vou fazer. E através desse processo de autoconhecimento, a gente aprender a se amar e a respeitar o nosso próximo. A partir do momento que a gente se ama, a gente consegue amar o nosso próximo. Porque enquanto não aprendemos a nos amar, nós não vamos conseguir amar o nosso próximo. A gente pode até fazer muito trabalho material, muita caridade material, muita filantropia, mas não vamos saber amar o nosso próximo. E os Espíritos terminam essa lição do Evangelho com essa frasezinha aqui. Não basta se tem as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Que Jesus nos abençoe.